Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Todos sabem que, logo após a Segunda Guerra, a Alemanha, e especialmente Berlim, foi praticamente toda destruída com a invasão dos aliados, os bombardeios e etc. E um assunto que me chama sempre a atenção é o que aconteceu nesse pós-guerra. Como que as pessoas, como que os alemães em Berlim viveram com as suas casas arrasadas, sem emprego, sem luz, sem água, tendo que conviver com a invasão dos aliados, dos russos, fundamentalmente. Sabemos todos que houve violência sexual, fome. Então, como que os alemães resistiram a isso? O que eles passaram até que depois a Alemanha se recuperasse? Sendo assim, então, eu indico um livro maravilhoso que trata sobre este tema. Um livro da Companhia das Letras, Richard Bessel, Alemanha, 1945. Este livro trata exatamente deste assunto. Então, para quem tem curiosidade de saber o que aconteceu no pós-guerra, lá em 1945, quando Berlim caiu, eu indico esse livro, leitura obrigatória. Veja, é imperioso que se leia o resumo do livro, para que você possa entender. E tenho certeza que você ficará fascinado. No começo de 1945, a Alemanha viveu uma onda de violência talvez sem precedentes na história da Europa. Só no mês de janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas morreram e outras centenas de milhares deram início a marchas penosas para fugir do inimigo que comprimiu o Reich a partir de todos os frontes, numa diáspora que para muitos era irreversível. Esse panorama aterrador é o ponto de partida do livro do historiador inglês Richard Bessel, que examina com o suporte de impressionante repertório de fontes a derrota total da Alemanha nazista e o despertar do povo alemão após a tragédia. Embora essa transição traumática do nazismo ao pacifismo germânico da segunda metade do século XX seja fundamental para entender a formação da nova ordem na Europa Ocidental, caracterizada pelo desenvolvimento social e econômico e relativa paz, o período tem sido muito estudado. A perplexidade entre o recrudescimento do militarismo alemão rumo à insanidade e à barbárie, a ânsia por compreender ou explicar o tortuoso caminho dessa terra do qual brotaram tantos luminares da arte, literatura e filosofia, quanto arquitetos de campanhas brutais de perseguição étnica, tem seduzido, por razões óbvias, os historiadores. Mas também é importante dar atenção ao outro lado da história e examinar como os alemães saíram das trevas e construíram uma nova nação cujo pragmatismo político e postura pacifista contribuíram para a proeminência econômica do país entre as potências europeias. Os relatos aqui, constantes da violência brutal, da fome, do deslocamento e da destruição do ano de 1945, pretende contribuir para a historiografia dessa hora zero. E é verdade, Berlim viveu a hora zero, sofrendo tudo o que o autor falou: violência sexual, estupro nas mulheres, fome, falta de água, falta de luz, um desespero total, mas conseguiu se reerguer. E neste livro o autor fala e relata isso de forma pormenorizada. Então, assim, ressurgindo dessa hora zero, mostrando como o trauma do fim da guerra incutiu nos alemães, além do horror a qualquer conflito,
a ideia de que eles também eram vítimas, e é verdade, tanto dos crimes nazistas quanto das cruéis forças de ocupação. Percepção essa que permitiu a um só tempo a redenção do passado e da culpa, o fim do nacionalismo e uma visão pragmática da vida. E é verdade, e é verdade. O povo alemão, fundamentalmente o assunto aqui lá em Berlim, sofreu drasticamente tanto a barbárie nazista quanto a barbárie das tropas de ocupação. E eu findo aqui uma questão muito interessante, lá no fim, na conclusão do livro, que é imperioso que se leia. Segundo o autor, a Alemanha foi o primeiro país a sofrer derrota total na história moderna. O regime nazista não se rendeu aos soldados alemães, e os soldados alemães não pararam de lutar. Mesmo quando os exércitos estrangeiros se aproximavam dos jardins da chancelaria do Reich, no centro de Berlim. Nunca na história moderna um país cairia mais no fundo do que a Alemanha em 1945. Sua soberania foi extinta, sua infraestrutura esmagada, sua economia paralisada, suas cidades reduzidas a entulho. Além disso, a maioria da população estava faminta e desabrigada, as forças armadas desfeitas, e os sobreviventes, em tempos de prisioneiros de guerra, o governo inexistente e todo o país ocupado por exércitos estrangeiros. Esta era a Alemanha. Pós-guerra, logo após guerra, 1945. A Alemanha tornara-se o país da morte. Durante o último ano da Segunda Guerra Mundial, morreram mais alemães do que em qualquer outro ano da guerra. Quando a Wehrmacht se rendeu em maio de 1945, metade da população perdera pelo menos uma pessoa da família. Os bombardeios e os combates no solo em 1945, a maior parte dentro da Alemanha, deixaram atrás de si uma paisagem atulhada de cadáveres. E assim vai. Então, para quem se interessa sobre esse assunto, muito interessante, saber o sofrimento, não só na guerra, mas o sofrimento alemão pós-guerra e como ele se recuperou depois disso, eu indico. Richard Bessel, Alemanha, 1945, Companhia das Letras.